União Europeia saiu de 6 países, chegou a 28 e agora tem 27? Essa questão é que o Pangeia vai responder para você agora. Até 1973, a União Europeia contava com apenas 6 países, os 6 fundadores do bloco, os 6 que assinaram o Tratado de Roma lá em 1957 e criaram a Comunidade Econômica Europeia. A partir de 1973, o bloco cresceu e cresceu na Europa Ocidental. Por quê? Porque Dinamarca, República da Irlanda e, adivinhe quem? Reino Unido, senhoras e senhores, ele mesmo, Reino Unido, ingressou na União Europeia em 1973, que lembre, na época não tinha esse nome, nós chamávamos de Comunidade Econômica Europeia. Especificamente no caso do Reino Unido, é legal trazer para você algumas questões que dizem respeito à entrada do país no bloco. Porque por 2 vezes na década de 60, ou seja, anos antes do ingresso oficial, o país tentou fazer parte do bloco. Porém, por resistência do à época presidente francês Charles de Gaulle, a candidatura do Reino Unido foi rejeitada. A França votou 2 vezes para não aceitar o Reino Unido no bloco. Por quê? Porque o general Charles de Gaulle, que era um ícone da política francesa da Segunda Guerra Mundial, porque foi o cara que liderou as tropas francesas contra os nazistas, pensava que o Reino Unido seria uma espécie de garoto de recados dos Estados Unidos nesse processo de integração. E o de Gaulle, ele não tinha uma visão muito maniqueísta não da geopolítica daquela altura. Por quê? Porque ele não era tão parceiro dos Estados Unidos assim como outros políticos europeus. Ele tinha muito receio, ele tinha reticência em relação à postura americana naquele cenário de Guerra Fria. E a outra razão é que o Charles de Gaulle acreditava que os britânicos eles seriam muito mais desagregadores que outros países no bloco. E vou te dizer, a história mostrou que o de Gaulle não estava de todo errado não, né? Tempo depois, na década de 80, entre 81 e 86, entram mais 3 países na União Europeia. Os 2 da Península Ibérica, Espanha, Portugal e mais a Grécia. Esses 3, eles eram considerados os países da periferia da Europa. Eram os que tinham as menores rendas per capita naquela altura. E a entrada deles no bloco acabou trazendo uma série de benefícios econômicos para esses países. E nos anos 90, mais precisamente em 95, Áustria, Suécia e Finlândia ingressam naquele que já era chamado de bloco da União Europeia. E chegou o momento de falarmos da expansão da União Europeia em direção à Europa Oriental. Sim, é aí que começa toda a série de tretas envolvendo a União Europeia e a Rússia. Vem comigo que eu te explico. Olha só, em 1992, os países que até então formavam a Comunidade Econômica Europeia assinaram um documento chamado Tratado de Maastricht. Esse tratado ele é muito importante porque ele muda o nome do bloco, que até então se chamava Comunidade Econômica Europeia, passou a ser nomeado União Europeia. O Tratado de Maastricht, ele também vai introduzir o euro como moeda, ele traz a perspectiva do euro ser adotado como a moeda única dos países integrantes do bloco. Só que a partir desse processo, a partir dos anos 90, a União Europeia, que já tinha 15 países, ela passa a se expandir em direção à Europa Oriental. Ela se aproveita da fragilidade geopolítica, da fragilidade econômica pela qual a Rússia passava, a Rússia do Boris Yeltsin, a Rússia do pós-Guerra Fria, uma Rússia bastante empobrecida, e a União Europeia cresce, expande-se para a Europa Oriental. E vai agregar uma série de países ao bloco, por exemplo, Lituânia, Letônia e Estônia, os países bálticos, que faziam parte dos 15 que eram a União Soviética. Veja só você, é a União Europeia entrando na zona geopolítica da União Soviética e da Rússia. Depois, a União Europeia vai acrescentar ao seu quadro de países a Polônia, Hungria, Tchequia, Eslováquia, Romênia e Bulgária. Países que estavam do lado oriental da cortina de ferro,
países que eram influenciados pela União Soviética, países que eram socialistas. E não satisfeita, ela parte para acrescentar blocos de países da Península Balcânica, ou seja, países que compunham a antiga Iugoslávia, que era outra nação socialista da época da Guerra Fria. Mais especificamente, Eslovênia e Croácia passam também a figurar dentre os membros da União Europeia. E para fechar, a União Europeia se expande na região do Mar Mediterrâneo. Ela acrescenta Malta e Chipre entre os seus países. E é assim que de 6 países o bloco passou a ter 28. A União Europeia, além dessa expansão no século XXI que ela fez em direção à parte oriental do continente, ela tem uma série de países candidatos a ingressar no bloco. Desses países, nós vamos destacar alguns. Os 2 primeiros são Turquia e Albânia. Os 2 têm maioria muçulmana. A Turquia tem mais de 90% da sua população muçulmana e a Albânia tem pouco mais de 60% da sua população muçulmana. A Albânia é um país que está localizado na Península Balcânica e durante a Guerra Fria era uma nação socialista, apesar de não ter um alinhamento significativo com a União Soviética. A Turquia, por sua vez, é candidata a entrar no bloco desde a década de 80, pessoal. Isso mesmo, faz mais de 30 anos que a Turquia é candidata a entrar no bloco, mas acaba sistematicamente tendo a sua adesão negada. Algumas razões para isso. A questão das suas fronteiras. Vamos lembrar que a Turquia tem fronteira com Síria, tem fronteira com Iraque, tem fronteira com o Irã, países que são verdadeiras bombas geopolíticas, né? A Turquia também é um país que tem uma população grande, ela tem mais de 80 milhões de pessoas e é considerada uma nação subdesenvolvida. Então tem esse medo também de uma onda migratória mais significativa da Turquia para os países da União Europeia, caso ela ingresse no bloco. E também tem essa questão cultural, considerando que o país tem maioria muçulmana. Outros países candidatos a entrar na União Europeia. Tem 3 que estão localizados na Península Balcânica e faziam parte da antiga Iugoslávia. São eles Sérvia, Macedônia do Norte e Montenegro.